Olá, boa tarde. Direito à saúde. Pessoas em sofrimento mental ou com deficiência psicossocial em conflito com a lei têm direito fundamental ao tratamento durante todo o ciclo penal. É o que traz a resolução que institui a política antimanicomial do Poder Judiciário, aprovada pelo Conselho Nacional de Justiça. Eu sou o Guilherme Menezes e esse é um dos destaques do dia. Vamos aos demais. Temporal no litoral paulista. Tribunal de Justiça do Estado suspende prazos nas comarcas e 6 municípios. Supremo Tribunal Federal encerra 3 ações penais contra o presidente Lula. Elas tratavam de supostas irregularidades na compra da sede e em doações ao Instituto Lula e de suspeitas de tráfico de influência na compra de caças suecos durante o governo Dilma Rousseff. E ainda, STF derruba a lei de Roraima que proibia a destruição de bens apreendidos em operações ambientais. O Tribunal de Justiça de São Paulo suspendeu hoje e amanhã os prazos de processos que tramitam nas comarcas de Bertioga, Guarujá, Caraguatatuba, Ilhabela, Ubatuba e São Sebastião. A medida foi tomada, claro, por causa das fortes chuvas que caíram nessas cidades no último fim de semana. Também foi adotado o regime temporário de teletrabalho para que magistrados e servidores possam continuar fazendo as suas funções. Os temporais que atingiram o litoral norte paulista deixaram pelo menos 49 mortos na região. O governo decretou o estado de calamidade pública. O ministro Ricardo Lewandowski, do Supremo Tribunal Federal, determinou o encerramento de 3 ações contra o presidente Lula. O ministro considerou a impossibilidade do uso de provas nulas. Acompanhe as informações na reportagem de Anderson Arcoverde. As ações estavam suspensas no Supremo Tribunal Federal por decisões provisórias. Elas tratavam de supostas irregularidades na compra da sede e em doações ao Instituto Lula e de suspeitas de tráfico de influência na compra de caças suecos durante o governo Dilma Rousseff. As informações para o Ministério Público foram repassadas pela construtora Odebrecht em acordo de leniência, mas as provas foram consideradas nulas pela segunda turma do STF. Segundo o ministro Ricardo Lewandowski, as acusações se baseiam em provas contaminadas, o que demonstra a ausência de justa causa para o prosseguimento das ações. Por unanimidade, o plenário do Supremo Tribunal Federal derrubou uma lei de Roraima que proibia a destruição de bens apreendidos em operações de proteção ao meio ambiente. Para os ministros da Corte, a norma estadual limita a eficácia da lei de crimes ambientais. O julgamento ocorreu no plenário virtual do STF. A repórter Evne Araújo tem os detalhes. A decisão confirmou o liminar concedida pelo ministro Luiz Roberto Barroso, relator das ações da Procuradoria-Geral da República e do partido Rede Sustentabilidade contra a medida. No voto, o ministro destacou que a legislação estadual desrespeita a competência privativa da União para legislar sobre direito penal e processual penal e para editar normas gerais de proteção ao meio ambiente. Na prática, a lei de Roraima proibia órgãos ambientais de fiscalização e a Polícia Militar de destruir itens apreendidos em operações no estado. Para o ministro Barroso, a norma limitava a eficácia da Lei de Crimes Ambientais, que autoriza a apreensão e a destruição de produtos e instrumentos usados no cometimento desse tipo de infração. Ainda na avaliação do relator, a Lei de Roraima pode dar margem à prática de outras ilegalidades ao impedir o pleno poder da Polícia Ambiental. Para o ministro, manter a validade da lei coloca em risco a efetividade da fiscalização, com potenciais danos irreparáveis ao meio ambiente e às populações indígenas do estado. Em Alagoas, a reestruturação do centro de Maceió foi o tema da reunião entre o presidente do Tribunal de Justiça de Alagoas e o prefeito do município. Acompanhe na reportagem de Lídia Lemos.
O presidente do Tribunal de Justiça esteve reunido com o prefeito de Maceió, JHC, para discutir algumas ações voltadas para a reestruturação do centro de Maceió. Um dos projetos é o resgate do prédio abandonado que antes funcionava a Secretaria Estadual de Educação e foi doado pelo governo do estado ao TJ no ano passado. No local será construída uma sede que abrigará os setores administrativos do Poder Judiciário. O presidente Fernando Tourinho explicou ao prefeito que para começar a reforma do prédio será necessária a retirada pacífica de alguns comerciantes que se encontram em torno do local. A prefeitura é de vital importância para promover a retirada pacífica daquelas pessoas que estão na calçada para que a gente possa erguer o muro e poder fazer todas as obras que são necessárias para que a gente possa está a oferecer uma melhor condição de trabalho para os servidores. O prefeito de Maceió avalia que o investimento do Poder Judiciário na restauração do centro será importante para valorizar a região. Quando a gente tem um prédio abandonado, praticamente você esteriliza qualquer possibilidade, né, em torno daquela área e dificulta também novos investimentos. Então, quando a gente tem um lugar requalificado, né, quando nós temos novos investimentos, isso estimula todo o comércio local e a gente impulsiona vendas, né, impulsiona visitantes e consumidores naquela área que é muito importante para o nosso comércio, para os lojistas e com certeza serão investimentos muito importantes. O chefe do Judiciário destacou ainda que a revitalização da região vai tornar o centro mais atrativo para a população. A gente pensa, inclusive, de tentar adotar a Praça Deodoro para que a gente possa também fazer da praça um local mais aprazível. Na verdade, com ali o centro precisa voltar àquela pujança do passado. Na verdade, o centro hoje, inclusive em termos de compras, as pessoas voltando ao centro, nós teremos um centro que a gente pode seguir até de ponto turístico. A gente colocar aqui na Praça Deodoro ser um local para que os ônibus pudessem aportar e os turistas pudessem descer e trabalhar. Então, com essa construção, vai justamente melhorar. Nós já temos a corredoria aqui do outro lado. Eu acho que com isso nós vamos transformar o centro da cidade num local turístico para o povo alagoano. A 7ª turma do Tribunal Superior do Trabalho reconheceu a responsabilidade civil da Via Varejo S.A. pelo acidente de moto que resultou na morte de um montador de móveis quando ele ia para a casa de um cliente. Os ministros concluíram que a atividade com o uso da motocicleta expôs o empregado a um risco acima do normal, o que resulta na responsabilidade do empregador. O repórter Daniel Vasques explica a decisão. O acidente ocorreu em dezembro de 2013. Na justiça, a família do empregado alegou que ele estava indo atender um cliente quando o pneu estourou e a moto colidiu com um carro. O montador morreu no local. Ainda segundo a família, a empresa teria se negado a emitir a comunicação de acidente de trabalho para fins previdenciários. Eles então pediram o pagamento de pensão mensal vitalícia e indenização por dano moral. A empresa alegou que o acidente foi uma fatalidade e que não poderia ser responsabilizada pelo ocorrido. Isso porque os montadores poderiam se deslocar por vários meios de transporte, como moto, ônibus ou bicicleta. O Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região no Rio de Janeiro negou os pedidos dos familiares. O entendimento foi que o uso da motocicleta não era obrigatório e que a fatalidade, decorrente de um caso fortuito, não configuraria acidente de trabalho. O relator do recurso de revista da família do montador no TST, ministro Evandro Valadão, lembrou que o Supremo Tribunal Federal fixou a tese de que a atividade com exposição habitual a risco especial, com a potencialidade lesiva, implica ônus maior ao trabalhador do que aos demais membros da coletividade. Para o ministro, a empresa também se beneficiava do uso habitual da motocicleta pelo empregado, uma vez que o deslocamento era feito de maneira mais rápida em comparação com os outros meios de transporte. Analisando questão fática semelhante, em face da mesma reclamada, esta Corte Superior vem decidindo que, embora não houvesse a obrigatoriedade de que esse deslocamento se desse por meio de motocicleta, podendo o reclamante se utilizar de qualquer outro meio de transporte, a circunstância não afasta o direito ao recebimento do adicional de pecularidade, na medida em que o reclamante estava exposto a maior risco nas vias
públicas. Assim, por unanimidade, a 7ª turma deu provimento ao recurso para declarar a responsabilidade objetiva da empresa e determinou o retorno do processo ao TRT para que os pedidos de indenização por dano moral e material sejam julgados. A seguir, resolução do Conselho Nacional de Justiça institui a política antimanicomial do Poder Judiciário. Voltamos já. O Conselho Nacional de Justiça aprovou a resolução que institui a política antimanicomial do Poder Judiciário. O repórter Renato Rosa preparou uma reportagem sobre o assunto. Vamos acompanhar. O CNJ reforça que as pessoas com transtornos mentais ou com deficiência psicossocial têm direito ao tratamento de saúde durante todo o ciclo penal, desde a audiência de custódia até a eventual execução de medida de segurança, sendo obrigação do Estado. Para isso, o procedimento penal demanda novas ações, novos fluxos e encaminhamentos, como prevê a resolução aprovada pelo Conselho Nacional de Justiça, que estabelece a política antimanicomial no Judiciário. A ideia é fortalecer o diálogo, a integração com o sistema de saúde, com o Centro de Atenção Psicossocial, CAPS, e também com a rede que atua nesse campo. O objetivo é oferecer subsídios aos juízes para lidar com o delicado tema, a partir de bases previstas no direito internacional, na legislação e nas normas do próprio Conselho Nacional de Justiça. O relator do ato normativo, conselheiro Mauro Martins, diz que foram observadas determinações que estão na sentença da primeira condenação do Brasil pela Corte Interamericana de Direitos Humanos. O motivo foi a morte de Damião Ximenes Lopes. Com deficiência mental, ele sofreu uma crise, foi internado numa clínica psiquiátrica em Sobral, no Ceará, e morreu após maus tratos, em 1999. A Corte IDH determinou em 2006 que o Brasil desenvolvesse programas de formação e capacitação para os profissionais envolvidos no atendimento de saúde mental. Para falar mais sobre o assunto, eu converso agora ao vivo, de forma remota, com o advogado e professor universitário Marcelo Mazur. Marcelo, muito obrigado pela participação aqui no Jornal da Justiça. Olha, o Brasil tem uma lei, tem instrumentos legais para tratar da questão de pessoas com transtornos mentais desde lá da década de 70. De lá para cá, tantos anos depois, houve algum avanço significativo do ponto de vista da legislação? Bom, primeiramente agradecer o convite da TV Justiça mais uma vez. Boa tarde, Guilherme. Boa tarde a todas e todos os telespectadores. O que é importante destacar, né, em relação à evolução da legislação brasileira e, sobretudo, agora, culminando, melhor dizendo agora, com a aprovação dessa resolução do Conselho Nacional de Justiça, é que toda essa questão, né, da saúde mental, ela passa pelo prisma, né, do tratamento humanitário, do tratamento não asilar, o tratamento não carcerador. Sobre essa questão, né, do avanço da legislação brasileira, a intitulada Reforma Psiquiátrica no Mundo teve como precursor, né, um italiano, né, um psiquiatra italiano, Basaglia, que lá na década de 70, ao assumir um hospital, passou a implementar como projeto de assistência, né, em relação aos pacientes, de assistência à saúde mental, tratamento mais humanitário, tratamento não asilar. Isso se irradiou, né, pelo mundo, né, chegando aqui ao Brasil no final da década de 78, né, essa discussão sobre um tratamento de saúde mental mais humanitário, e culminou com a aprovação da intitulada Lei Antimanicomial ou Lei da Reforma Psiquiátrica, né, que é a Lei 10.216 de 2001. O projeto de lei foi elaborado pelo deputado Paulo Delgado, também conhecida como Lei Paulo Delgado, um deputado, né, um parlamentar do Partido dos Trabalhadores, e esse projeto ficou tramitando muito tempo no Congresso, né, tanto que o projeto de lei ele data de 1989, né, e a lei foi sancionada em 2001. E, Marcelo, então foi um grande avanço. Marcelo, essa lei ela é aplicada ao processo penal? Vingou?
Então, Guilherme, essa é uma grande questão. Embora não seja uma lei especificamente voltada, né, para o processo penal, ela não é uma lei da seara penal, ela é sim aplicável ao processo penal. Inclusive, o Superior Tribunal de Justiça chancela, né, em sua jurisprudência, a aplicação da lei 10.216, a lei da reforma psiquiátrica, no processo penal. Só que, infelizmente, ainda há uma certa recalcitrância, né, uma resistência, né, em aplicar de forma efetiva por parte de alguns magistrados, de algumas magistradas, e por isso a importância, né, dessa aprovação da resolução do CNJ recentemente, agora no mês de fevereiro. E além de cuidar da legislação, Marcelo, é preciso capacitar, como se diz, o sistema, né? Treinar as pessoas que lidam com a questão diretamente. Isso tem sido feito? Sim, há uma preocupação constante, né, em capacitar os profissionais da área de saúde. Inclusive, né, a gente tem que destacar o seguinte: antes, né, de se falar em processo penal, a gente não pode esquecer que saúde mental é uma questão de saúde pública. Ainda que seja, ainda que tenha aplicação da lei penal, né, nos casos em que seja necessário, a gente não pode deixar de esquecer que é uma questão de saúde pública. Há uma série, né, de processos a serem observados, né, pelos profissionais da área de saúde, e o Ministério da Saúde constantemente, né, tem possibilitado treinamento para esses profissionais, né, na rede de atenção psicossocial, que engloba diversos equipamentos, né, de saúde pública. Marcelo, a Constituição prevê que todo cidadão tem direito a tratamento de saúde. No caso de quem tem transtorno mental, não é diferente, né? É um problema mental, não é um problema físico, mas isso não muda nada. Não, claro que não, ao contrário, né? Todos, né, devem ter um tratamento igualitário, até por conta, né, do princípio da isonomia consagrado na nossa Constituição Federal, no artigo 5º caput. Tudo bem. Marcelo, muitíssimo obrigado pela participação aqui no Jornal da Justiça, obrigado pela entrevista e uma boa tarde para você. Obrigado, Guilherme. Eu só queria destacar um ponto, que é o seguinte: claro. A resolução, ela tem um papel revolucionário, porque vai extinguir gradativamente o tratamento asilar em relação aos portadores de transtornos mentais que venham a ser sentenciados com medida de segurança. Então, a resolução é de suma importância, vai trazer uma revolução no processo penal brasileiro. Mais uma vez, obrigado. Boa tarde para você. Bem, e a seguir, a Polícia Federal vai investigar a morte da vereadora Marielle Franco. Os detalhes em instantes. A terceira turma do Superior Tribunal de Justiça anulou a decisão que determinou o encaminhamento imediato de crianças venezuelanas para adoção. Mais informações com a repórter Jéssica Castro. Por unanimidade, o colegiado concedeu habeas corpus para permitir que um casal venezuelano visite os filhos em instituição de acolhimento e suspender os efeitos de uma sentença a respeito da determinação de encaminhamento imediato das crianças para adoção. O Ministério Público de Santa Catarina ajuizou a ação de destituição do poder familiar, prevendo ainda o acolhimento institucional dos 2 filhos de um casal de imigrantes venezuelanos. O MP indicou que havia sinais de agressividade dos pais e de negligência. Após a realização de estudo social multidisciplinar, o juízo de primeiro grau julgou procedente a ação, determinando que os filhos fossem encaminhados à adoção e que lhes fosse assegurado o acesso ao ensino público. O Tribunal de Justiça de Santa Catarina, antes de decidir sobre a apelação dos pais, considerou que as provas não eram suficientes e determinou a verificação das atuais condições de vida dos interessados. A Defensoria Pública de Santa Catarina impetrou, então, habeas corpus no STJ, apontando ilegalidade no encaminhamento para adoção, afirmando que o novo estudo social não tem prazo para ser concluído e que os pais já estão há 7 meses sem poder visitar as
crianças. Ao conceder o habeas corpus, o relator, ministro Marco Aurélio Belize, observou que a sentença não contribui para a segurança jurídica e nem para os interesses prioritários das crianças, porque a inserção imediata em processo de adoção é capaz de levar à criação de vínculos afetivos com terceiros que poderão ser rompidos a qualquer tempo. O ministro da Justiça e Segurança Pública, Flávio Dino, determinou a abertura de inquérito na Polícia Federal para investigar a morte da vereadora Marielle Franco, do Rio de Janeiro, e também do motorista dela, Anderson Gomes. Eles foram assassinados, todos se lembram, em março de 2018, na capital fluminense. Acompanhe os detalhes com Carolina Chaves. O ministro da Justiça, Flávio Dino, divulgou nas redes sociais a portaria determinando a abertura de inquérito policial na Polícia Federal para apurar os possíveis mandantes do assassinato de Marielle Franco e do motorista dela, Anderson Gomes. No documento, o ministro leva em conta a Convenção Americana de Direitos Humanos, na qual o Brasil é signatário, e prevê a investigação rápida e simples, considerando o princípio da razoável duração de processo. A investigação pela Polícia Federal deve apurar todas as circunstâncias do crime, além de outras que porventura forem constatadas. O inquérito da Polícia Federal é um processo sigiloso sem prazo para ser concluído. A abertura da nova investigação não significa que o caso esteja sendo federalizado. Os trabalhos conduzidos pelas autoridades do Estado do Rio de Janeiro seguirão normalmente. Até agora, 2 pessoas foram presas pelo duplo assassinato. O policial reformado Rony Lessa e o ex-policial militar Elcio Queiroz. Os 2 foram denunciados pelo Ministério Público do Rio de Janeiro como os executores dos assassinatos e aguardam o julgamento por júri popular. A vereadora Marielle Franco foi morta a tiros dentro de um carro na noite do dia 14 de março de 2018, na zona central do Rio de Janeiro. Marielle saía de um evento sobre juventude negra quando o carro dela foi perseguido pelos assassinos que usaram uma submetralhadora. O motorista Anderson Gomes também foi baleado e morreu. Uma terceira pessoa que estava no veículo foi atingida por estilhaços. A principal linha de investigação indica que se trata de uma execução. Depois de visitas e sugestões feitas pelo GMF, Grupo de Monitoramento e Fiscalização do Sistema Carcerário e Socioeducativo do Mato Grosso, a cadeia pública da cidade de Nobres, que fica no interior do estado, passou por uma transformação. Integrantes do GMF foram conferir de perto as mudanças que vieram acompanhadas de projetos parceiros das prefeituras. A reportagem é de Loriane Vilar. A cadeia pública de Nobres, que já foi chamada de masmorra, passou por uma transformação, graças ao apoio do Poder Judiciário. A última visita, feita pelo Grupo de Monitoramento e Fiscalização do Sistema Carcerário Socioeducativo de Mato Grosso, o GMF, na unidade foi em 2019, antes da pandemia. De lá para cá, muita coisa mudou, para surpresa do grupo que voltou este ano para fazer a inspeção. Foram construídas salas externas, garagens e a parte superior do prédio administrativo. Na parte interna, os visitantes terão um espaço grande e arejado para espera e um novo raio com 5 celas e capacidade para 57 recuperandos. Hoje ela melhorou muito. Temos uma ala nova, que inclusive vai ser reformada a ala antiga e os presos já transferidos para essa ala nova. E vimos realmente que aconteceu uma verdadeira transformação. Atualmente, a cadeia pública de Nobres abriga 58 pessoas. A unidade conta com uma sala de aula e 27 recuperandos participam de projeto de ressocialização por meio do trabalho. Na prefeitura, e isso para nós é muito importante, né? Porque a intenção nossa é ressocializar todos aqueles recuperandos que passam por lá. Para ampliar essas oportunidades, o GMF propõe a implantação do escritório social, um importante suporte aos egressos do sistema prisional e seus familiares, com atendimento especializado, qualificação e encaminhamento profissional. Firmamos um termo agora de parceria. O município de Nobres vai receber o escritório social, que trabalha com a ressocialização, preparando os egressos. Então, 6 meses antes deles saírem do sistema prisional. Quero dizer para vocês que o município de Nobres, ele está
pronto, de braços abertos para abraçar esse projeto que já deu certo. E vamos ampliar esse projeto de uma forma que todos ganhem. Nós temos um grande conhecimento e uma parceria com a Faculdade Católica, que está instalada aqui em Cuiabá, e nós estamos correndo aí, vamos ver agora se a gente consegue aí, no mínimo 100 bolsas, né, num portfólio aí de 10 cursos, uma bolsa de 100% pela faculdade. Então eu acredito que vai dar certo para a gente oferecer isso aí para os detentos reeducandos. O Jornal da Justiça fica por aqui. Obrigado pela companhia, uma ótima tarde. Tchau, tchau.